Olá, pessoal, estamos num ritmo acelerado aqui para terminar esse item 3 de toxicologia. Então, não vamos perder tempo, mas já sabe, né? Dê um like, me siga em todas as redes, compartilhe esse conteúdo e deixe seus comentários para a gente conseguir interagir aqui. Bora lá, então, vamos para o item 3.12, que tem esses subitens aqui. Então, a gente vai falar sobre controle da exposição e monitoramento biológico da exposição ocupacional. Vamos falar dos indicadores biológicos, avaliação de toxicidade, condições para manifestação da toxicidade, dose letal e concentração letal. E claro, por último aqui, vamos finalizar falando dos efeitos mutagênicos e carcinogênicos. Eu vou fazer um especial para vocês depois que eu terminar todo o tópico de toxicologia ocupacional. Vou trazer só um tópico desse tema, só com questões resolvidas, né? Sem ficar passando item a item aí, para que a gente consiga acumular maior número de resolução de provas anteriores. Beleza? Então vamos lá. Vamos concentrar primeiramente em cada um desses itens, porque esses tópicos são de extrema importância na parte de toxicologia, porque você vai fazer um monitoramento biológico da exposição ocupacional. E aí começa aqui com o controle da exposição. O controle da exposição é uma parte crucial da gestão de riscos em saúde ocupacional e visa reduzir ou eliminar a exposição dos trabalhadores a agentes tóxicos no ambiente de trabalho. Isso pode incluir a implementação de medidas de controle de engenharia, como ventilação adequada, substituição de substâncias perigosas por alternativas mais seguras, isolamento de processos perigosos, uso de equipamentos de proteção coletiva, como capelas de exaustão, entre outras medidas. Agora, o monitoramento biológico da exposição ocupacional é feito por uma ferramenta complementar ao monitoramento ambiental e visa avaliar a exposição individual dos trabalhadores e agentes tóxicos, medindo a presença ou os efeitos dessas substâncias no organismo. Os indicadores biológicos são substâncias ou seus metabólitos que podem ser detectados em amostragem biológica, como sangue, urina, cabelo, saliva, entre outros, e que refletem a exposição ou os efeitos tóxicos das substâncias no organismo. A avaliação da toxicidade, pessoal, é realizada para determinar os efeitos adversos potenciais de substâncias químicas no organismo humano. Isso pode envolver testes in vitro, estudos em animais de laboratório e estudos epidemiológicos em populações humanas expostas. Condições para a manifestação da toxicidade. Pode depender de vários fatores, incluindo a dose e a duração da exposição, a via da exposição, a natureza do agente tóxico, a suscetibilidade individual, o estado de saúde geral do trabalhador, entre outros. Já a dose letal é a quantidade de uma substância que causa a morte de uma proporção específica da população exposta em um determinado período de tempo. E a concentração letal é a concentração de uma substância no ar que causa a morte de uma proporção específica da população exposta em um determinado período de tempo também. Esses parâmetros são usados para avaliar o risco da exposição a agentes tóxicos e para estabelecer limites de exposição ocupacional. Já os efeitos mutagênicos e carcinogênicos são substâncias mutagênicas. Elas têm a capacidade de causar mutações no material genético das células, enquanto as carcinogênicas têm a capacidade de causar o câncer. O monitoramento biológico pode incluir a detecção de biomarcadores específicos associados a efeitos mutagênicos ou carcinogênicos, como a presença de produtos metabolismos de substâncias mutagênicas ou carcinogênicas na urina ou no sangue dos trabalhadores expostos. Esses aspectos, pessoal, são fundamentais para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, protegendo os trabalhadores contra os riscos associados à exposição ocupacional a agentes tóxicos e também carcinogênicos. O controle eficaz da exposição e o monitoramento adequado da saúde dos trabalhadores são essenciais para prevenir doenças ocupacionais e proteger a saúde dos trabalhadores. Agora que a gente já fez esse panorama aqui geralzão desse item 3.12, vamos às nossas questões.
E todas elas eu trouxe essa fonte de consulta, tá? Não achei uma fonte de consulta onde tivesse tudo na internet, mas tem esse livro aqui, que de repente, se alguém encontrar um PDF aí, coloca o link nos comentários para que as outras pessoas também tenham acesso. E assim a gente vai continuar nos ajudando. Essa prova aqui, pessoal, é de 2021, foi da FGV para engenheiro de segurança do trabalho. Então, eu achei essa questão bem legal e trouxe aqui para vocês. Assinale a opção que indica a substância caracterizada como um aerodispersóide fibrogênico que pode produzir nódulos e causar o endurecimento dos tecidos pulmonares. Bem, o acúmulo da poeira de sílica livre e cristalina no pulmão faz o organismo reagir a essa partícula e isso causa uma fibrose pulmonar, pessoal, como cicatrizes internas, que diminui a capacidade do pulmão de estabelecer trocas gasosas. Essa fibrose é irreversível e mesmo se afastarmos do trabalhador acometido da silicose, ele continua evoluindo e culmina na morte por insuficiência respiratória. Então, gabarito A é a sílica que pode causar esse endurecimento nos tecidos pulmonares, certo? Alternativa B não é o cádmio, não é o gás sulfúrico, não é inseticida e não é o manganês. Então, beleza, vamos falar um pouquinho mais, ver outra questão aqui também relacionada a essa parte de toxicologia. Bem, é uma questão de 2023, a banca objetiva e o cargo também para engenheiro de segurança do trabalho. Aí diz aqui, na caracterização do agente químico potencialmente tóxico, há vários códigos internacionais que catalogam de acordo com as suas especificações físico-químicas e periculosidade. O arsênio é um elemento de grande importância para o meio ambiente, pois, assim como o mercúrio e o chumbo, apresenta efeitos danosos à saúde quando absorvido pelo homem. O padrão de arsênio como poluente atmosférico inorgânico carcinogênico é de, alternativa A, 3 × 10 a menos 3 microgramas por metro cúbico de ar. E a fonte tá aqui, ó, na descrição, já tá lá a descrição para vocês verem outros tóxicos, verem outros produtos, para ter uma ideia do que pode cair nessas provas. E essa questão aqui, pessoal, é da Sesgran Rio. Eu achei maravilhosa, né? Tudo que eu acho da Sesgran Rio, eu dou um jeito de trazer para vocês, porque é a nossa banca. E isso tudo que a gente está estudando tem peso 3 para a nossa prova. Então, é importante a gente saber como que a banca pensa, tá? Então, vamos lá. Risco químico se refere a perigos à saúde decorrente da exposição a substâncias químicas perigosas no trabalho, incluindo toxicidade, irritação e riscos de incêndio. A gestão de riscos químicos envolve medidas de segurança para proteger a saúde dos trabalhadores. A esse respeito, o tetracloreto de carbono e o etano, normalmente encontrados na forma gasosa, em condições de temperatura ambiente e pressão padrão, têm o potencial de ser hepatotóxicos, ou seja, capazes de causar danos ao fígado. Em relação à hepatotoxicidade, quando essas duas substâncias interagem quimicamente, produzem um efeito de adição, antagonismo, potencialização, sinergia ou subtração. Bora lá, vamos abrir um parênteses e entender cada um desses itens, pessoal. Os efeitos da interação química. Para fixar, eu trouxe esse slide aqui para vocês. Então, a adição é um efeito que ocorre quando a combinação de duas substâncias produz um efeito total, que é simplesmente a soma dos efeitos de cada substância individualmente. Ok, nenhuma novidade. O antagonismo ocorre quando a presença de uma substância diminui ou inibe o efeito da outra substância, resultando em um efeito menor do que seria esperado com a base dos efeitos individuais. A potenciação é um efeito potencializado, né, elevado a enésima potência, quando uma substância que não tem efeito tóxico por si só aumenta o efeito tóxico de outra substância. Já a sinergia
ocorre quando a interação entre as duas substâncias produz um efeito total que é maior do que a soma dos efeitos de cada substância individualmente. É uma forma de interação que amplifica os efeitos além do que seria esperado apenas pela adição. E a subtração refere-se a uma situação em que a presença da substância reduz a disponibilidade ou a eficácia de outra substância, resultando em um efeito menor. Vamos voltar para a nossa questão. A interação, pessoal, entre duas substâncias químicas pode resultar em diferentes tipos de efeitos sobre a saúde, dependendo da natureza da substância envolvida e de como ela interage no nosso organismo. No contexto da toxicologia, a interação entre substâncias pode resultar em efeitos de adição, antagonismo, potencialização, sinergia, ou, no caso da nossa questão, e no caso do tetracloreto de carbono, CCl4, e o etano, ambos são conhecidos por ter efeitos hepatológicos. O tetracloreto de carbono é um solvente orgânico que pode causar graves danos ao fígado, incluindo necrose hepática, principalmente através da formação de radicais livres que resultam do seu metabolismo do fígado. O etano, embora menos hepatotóxico do que o tetracloreto de carbono, também pode exercer efeitos nocivos sobre o fígado sobre certas condições de exposição. Quando essas duas substâncias interagem quimicamente, afetam o fígado. É mais provável que o efeito observado seja de sinergia, que é a alternativa D, onde a combinação de duas substâncias produz um efeito hepatotóxico, que é maior do que seria esperado se considerarmos apenas o efeito individual de cada uma das substâncias. Isso ocorre porque ambos os agentes podem atuar através de mecanismos que aumentam o estresse oxidativo ou interferem nas defesas antioxidantes do fígado, levando a um dano hepático mais severo do que o causado por cada substância isoladamente. Portanto, a alternativa correta é a D de dado, sinergia. Agora, pessoal, a gente vai finalizar essa aula aqui e eu volto com vocês daqui a pouquinho para abordar o penúltimo item dentro do bloco 3 de toxicologia ocupacional. Muito obrigada e até a próxima aula.